Imagine estar em um barco, no meio de um oceano profundo e silencioso. De repente, pensar que logo abaixo de você existe um mundo desconhecido, cheio de criaturas bizarras e segredos que nunca vimos. O mar cobre mais de 70% da Terra, mas a maior parte dele continua sendo um mistério. E é justamente lá, na escuridão das profundezas, que se escondem alguns dos seres mais assustadores e acontecimentos mais intrigantes já registrados. Prepare-se, porque hoje vamos mergulhar no que o oceano tem de mais sombrio e assustador. E antes de continuar, já se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Ah, e se o botão hypar já estiver disponível para você, não deixa passar. Nem todo mundo tem acesso ainda, então se puder usar, vai ajudar demais a impulsionar esse vídeo. Vamos juntos fazer ele chegar ainda mais longe. Vamos começar o vídeo vendo essa criatura bizarra aí que vai aparecer. Você acabou de ver uma das criaturas mais misteriosas do oceano, a lula magnapina, também conhecida como Big Fin Squid. Ela vive em profundidades que podem passar de 4.000 metros, onde a luz do sol nunca chega. O que mais chama a atenção nessa lula são seus braços e tentáculos incrivelmente longos, que podem ter até 20 vezes o tamanho do corpo, dando a ela uma aparência quase extraterrestre. Por ser tão rara e difícil de observar, cada registro em vídeo dessa lula é um verdadeiro tesouro para a ciência. E claro, um susto para quem nunca viu algo assim antes. Mas ainda tem mais. Olha esse outro vídeo da magnapina. Só de ver o vídeo eu me arrepio inteiro, e esse barulho no fundo não ajuda muito também. Mas vamos para o próximo, onde vemos essa massa esquisita flutuando nas profundezas do oceano. Meu Deus, que criatura estranha. Agora imagine, você está na praia, nadando tranquilamente no oceano, quando de repente sente algo molengo e pegajoso roçando seus pés. Um calafrio percorre seu corpo e você fica imóvel, paralisado pelo medo. Mas isso não era um tubarão, nem qualquer animal que você conheça. Era uma enorme criatura em forma de massa, algo que você jamais imaginaria tocar. Felizmente, essa monstruosidade foi registrada a milhares de metros de profundidade, onde um humano sem equipamento jamais conseguiria chegar. Esse vídeo mostra uma suposta sereia capturada por câmera em um lago. Eu não sei se o vídeo a seguir é real, mas deixe sua opinião nos comentários.
Agora que vimos uma suposta sereia, vamos para outro vídeo, em que mostra essa criatura bizarra chamada sifonóforo. Esse vídeo mostra um peixe que foi misteriosamente atingido por uma lança bem na frente da câmera. Esse vídeo mostra um tubarão gigante capturado por câmera. Algumas pessoas estão até falando que pode ser o extinto tubarão megalodonte. Esse vídeo mostra uma estranha criatura que não é revelada no vídeo, que aparece nadando e passa embaixo do barco. Não dá para ver a criatura em si, só o rastro dela nadando. O que vai aparecer em seguida é uma criatura desconhecida, nunca vista antes, flutuando no oceano. O vídeo a seguir mostra uma criatura estranha nadando. Você acha que isso é uma criatura ou não? Deixe nos comentários. A seguir, o que vamos mostrar não é um vídeo, mas sim um som misterioso. 2 sons misteriosos, na verdade, que vieram do oceano.
Uau! O fundo do oceano continua cheio de mistérios. E hoje vimos apenas uma pequena parte do que pode estar escondido lá embaixo. O 3 e o Atlas está deixando todo mundo intrigado. Esse viajante interestelar está causando burburinho entre astrônomos e curiosos. Será que é apenas um cometa comum ou poderia ser algo alienígena? E ainda existem detalhes estranhos sobre sua passagem pelo nosso sistema solar. Fique com a gente e descubra tudo neste vídeo. Mas antes de mergulharmos nesse mistério, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e, se puder, dar aquele hype nesse vídeo. Agora sim, vamos para o vídeo. O 3 Atlas é um objeto interestelar, ou seja, ele veio de fora do nosso sistema solar. Descoberto no dia 1º de julho de 2025 pelo Projeto Atlas, no Chile, ele chamou a atenção por se comportar de maneira diferente de cometas comuns. Alguns cientistas dizem que é só um cometa fragmentado, mas outros levantam hipóteses mais misteriosas, inclusive sobre origem alienígena. Ao contrário do nosso primeiro visitante interestelar, Oumuamua, ele é classificado como um cometa pela comunidade científica. Até agora, a comunidade científica não chegou a um consenso definitivo sobre se o Oumuamua é cometa ou asteroide. E teóricos da conspiração, não estou falando sobre vocês agora. Estou falando sobre a comunidade científica. Oumuamua, descoberto em 2017, entrou em nosso sistema solar em uma órbita hiperbólica. Ou seja, um caminho que não fecha ao redor do Sol, algo típico para quem vem de fora. Seu excesso hiperbólico de velocidade, a parte da velocidade que ele carrega, mesmo antes de ser acelerado pela gravidade do Sol, era moderado, com excentricidade pouco acima de 1. Isso já indicava que ele não ficaria preso, mas também mostrava um comportamento mais suave ao cruzar o espaço perto do Sol. Já o 3 Atlas, descoberto em 2025, também está em trajetória hiperbólica, porém bem mais extrema. A excentricidade dele é muito maior, o que significa que o seu percurso pelo nosso sistema solar é muito mais esticado e que ele está se movendo muito rápido. Quando encontrado, sua velocidade já era alta e ela aumenta conforme se aproxima do Sol. Além disso, sua inclinação orbital é retrógrada quase total, quase invertida em relação ao plano dos planetas, o que adiciona uma nova camada de estranheza à sua trajetória. Outra diferença importante é o periélio, o ponto de menor distância do Sol que cada um atingiu. Oumuamua já estava visível depois de seu periélio, e sua aproximação máxima ao Sol não gerou uma cauda visível como em cometas tradicionais, ou coma bem pronunciada. 3 Atlas, por outro lado, tem periélio estimado para 29 de outubro de 2025, a uma distância de cerca de 1,36 unidades astronômicas, e já mostra atividade cometária enquanto se aproxima. Então, em suma, ambos vieram de fora, ambos seguem um caminho que não vai pará-los no sistema solar, mas o 3 Atlas está fazendo isso de forma mais violenta, mais veloz, com excentricidade muito maior e com sinais de atividade enquanto está nesse percurso, o que o torna muito diferente de Oumuamua nesse quesito de trajetória. Ao falar de atividade cometária, Oumuamua e 3 Atlas também divergem bastante, e isso ajuda a entender por que um é tão misterioso. Oumuamua não apresentou sinais visíveis de atividade típica de cometas, ou seja, nada de coma, a nuvem de poeira-gás ao redor do núcleo, nada de cauda visível, nada de emissão clara de gases ou partículas. Cientistas detectaram uma aceleração não gravitacional, que pode sugerir que algo estava sendo liberado, mas qualquer outgassing teria sido muito discreto e invisível para a maioria dos telescópios. Já 3 Atlas se comporta de forma bem diferente. Desde que foi descoberto em julho de 2025 por Atlas, já foram registradas evidências claras de atividade cometária, coma visível e poeira sendo expelida, mesmo quando ele estava ainda relativamente distante do Sol. Por exemplo, o telescópio Hubble fotografou 3 Atlas quando ele estava a cerca de 3,8 unidades astronômicas do Sol, ou seja, quase 4 vezes mais longe que a Terra. E já se observava uma nuvem difusa de poeira sendo liberada do lado voltado para o Sol,
e também uma cauda suave sendo varrida pela radiação solar. Além disso, observações de telescópios terrestres notaram que o objeto está brilhando mais rápido do que muitos cometas normais. Isso indica que, à medida que se aproxima do Sol, o calor o está ativando fortemente, liberando mais gases e poeira. Então a diferença-chave é: Oumuamua parecia ser um corpo interestelar, silencioso em termos de atividade superficial, enquanto o 3 e Atlas está claramente liberando material, mostrando coma e cauda, exatamente os comportamentos que a gente espera de um cometa quando ele é aquecido pelo Sol. Tá, mas calma aí. O 3 e Atlas é uma nave alienígena que tá passando pelo nosso sistema solar para coletar informações sobre o nosso sistema solar. E a cauda dele é um propulsor. Eu vou falar sobre isso já já. Só me deixe terminar de falar as diferenças entre ele e o Oumuamua. Não! Pois então vou falar mesmo assim. Quando olhamos os gases que saem de um objeto interestelar, conseguimos entender melhor de onde ele veio, como ele se formou. E aí entra uma grande diferença entre Oumuamua e 3 e Atlas. Vamos começar pelo 3 e Atlas, dados de agosto de 2025, pelo telescópio espacial James Webb, mostraram que sua coma é dominada por dióxido de carbono. A partir dessas observações, descobriu-se que a proporção de CO2 para a água é de cerca de 8:1, uma das mais altas já vistas em cometas. Também se identificaram quantidades menores de vapor de água, monóxido de carbono e carbonil sulfeto, além de gelo da água. Além disso, foram detectados gases como cianeto e até névoa de níquel atômico, embora em quantidades pequenas, conforme o cometa vai ficando mais próximo do Sol e sua atividade aumenta. Agora, Oumuamua. Aí a história é bem diferente. Ou melhor, o mistério é maior. Os cientistas não conseguiram detectar claramente gases liberados por ele, sem coma visível, sem cauda típica de cometa. Há hipóteses, inclusive, de que alguma aceleração observada foi causada por gases invisíveis, ou voláteis que não produzem poeira ou coma detectável. Alguns modelos sugerem gelo de hidrogênio ou outros compostos exóticos. O 3 e Atlas é, sem dúvida, um dos objetos mais misteriosos que já passaram pelo nosso sistema solar. Ele logo chamou a atenção dos astrônomos e do público, porque apresenta comportamentos que fogem do que esperaríamos de um simples cometa. E quanto mais os telescópios o observam, mais surpresas aparecem. A comparação com o primeiro visitante interestelar, o famoso Oumuamua, é inevitável. Mas, ao mesmo tempo, mostra que cada um deles possui características únicas e intrigantes. Uma das primeiras coisas que surpreenderam foi a sua mudança de cor. O 3 e Atlas começou a ser observado com um tom avermelhado, mas em pouco tempo ganhou uma coloração verde esmeralda impressionante. Cientificamente, esse fenômeno pode ser explicado pela presença de moléculas como o de carbono ou o cianeto, que brilham em verde quando excitadas pela radiação ultravioleta do Sol. Isso já foi visto em outros cometas, mas a mudança de vermelho para verde em um objeto interestelar chamou ainda mais atenção. Do lado das teorias da conspiração, alguns chegaram a sugerir que essa mudança de cor seria uma espécie de sinal, ou até mesmo uma ativação de tecnologia alienígena, como se o objeto estivesse se transformando diante dos nossos olhos. Outro ponto curioso está na sua composição química. O 3 e Atlas contém uma quantidade de dióxido de carbono desproporcionalmente alta em relação à água. Para se ter uma ideia, a proporção é cerca de 8 vezes maior do que nos cometas típicos do nosso sistema solar. Cientistas explicam isso como um possível indicativo de que ele se formou em regiões extremamente frias de outro sistema estelar, onde o CO2 congelado era muito mais abundante. Outra hipótese é que a crosta do núcleo impede a liberação de água, mas permite que o CO2 escape com facilidade. Já nas linhas das teorias alternativas, há quem diga que isso seria um material exótico de origem artificial ou até combustível de uma nave camuflada. Sua coma, a enorme nuvem de gás e poeira que envolve o núcleo, também é um espetáculo à parte. Observações mostraram que ela cresceu de cerca de 26.400 quilômetros para incríveis 348 mil quilômetros de extensão. Para comparar, isso é 27 vezes maior que o diâmetro da Terra.
O telescópio James Webb confirmou a presença de uma imensa nuvem de CO2 nessa coma, o que só reforça a ideia de que estamos diante de algo totalmente fora do comum. Outro detalhe que chama a atenção é a possibilidade de fragmentação. À medida que o 3I Atlas se aproxima do Sol, alguns cientistas acreditam que ele pode estar começando a se partir. Se isso for confirmado, será a primeira vez que testemunhamos a fragmentação de um objeto interestelar dentro do nosso sistema solar. Para a ciência, isso seria uma oportunidade única de estudar de perto como esses viajantes se comportam em contato com a nossa estrela. Mas, claro, não faltam teorias dizendo que essa fragmentação seria, na verdade, a separação de módulos de uma gigantesca nave alienígena. Há ainda relatos de que o cometa estaria emitindo jatos de gás e poeira na direção do Sol, algo que não é o esperado em um cometa tradicional, já que normalmente os jatos são lançados no sentido oposto à radiação solar. Do ponto de vista científico, isso pode estar ligado à rotação do núcleo, que expõe certas regiões ativas em ângulos incomuns. Do ponto de vista conspiratório, seria um comportamento intencional, como se o objeto estivesse se recarregando de energia solar. O 3I Atlas também é considerado anormalmente massivo, com núcleo estimado em aproximadamente 5,6 km. Sua massa pode chegar a até 33 bilhões de toneladas, o que o torna mais pesado que o próprio Oumuamua, que pesava apenas 5.000 toneladas. Isso o torna o cometa interestelar mais robusto já observado, levantando ainda mais perguntas sobre sua origem e sobre o ambiente em que foi formado. Agora, quando comparamos com o Oumuamua, as diferenças ficam ainda mais marcantes. O Oumuamua não tinha cauda visível e não mostrou atividade cometária clara. Pelo contrário, ele parecia mais um asteroide, mas com um comportamento totalmente inesperado. Enquanto se afastava do Sol, em vez de desacelerar como previsto pela gravidade, ele apresentou uma aceleração não gravitacional. A ciência explica isso como já falamos, uma possível liberação de gases voláteis, invisíveis, ou até mesmo efeito da pressão da radiação solar em um objeto extremamente leve e fino, como se fosse uma espécie de lasca de gelo ou de hidrogênio sólido. Já os mais ousados defendem que isso seria a prova de uma vela solar alienígena cruzando o espaço. O Oumuamua também tinha uma forma extremamente incomum, alongado semelhante a um charuto, com até 400 metros de comprimento. Além disso, ele girava rapidamente e apresentava um brilho irregular, que mudava de forma imprevisível, como se sua superfície fosse cheia de cantos e facetas, refletindo a luz do Sol de maneiras diferentes. Para alguns cientistas, isso apenas mostra como os objetos interestelares podem ser diferentes dos corpos que conhecemos. Para outros, é mais uma pista de que ele não era apenas uma rocha comum. Bem, tanto o Oumuamua quanto o 3I Atlas estão longe de serem apenas simples cometas. Certo, mas quantos anos cada um tem? A idade estimada do Oumuamua é de 500 milhões a 2 bilhões de anos, mas a idade do 3I Atlas é estimada em 7 bilhões de anos. Para se ter uma ideia, o nosso sistema solar tem mais ou menos 4,6 bilhões de anos. Então, como assim esses dois podem ser tecnologia alienígena? Não é possível, né? Bom, se eu for acreditar nisso, a minha teoria é que esses objetos interestelares são de uma civilização muito mais avançada que a gente, e muito mais antiga também. Eles podem ter ativado essas, entre aspas, tecnologias agora, para testar as novas que eles vão fabricar. Se há 7 bilhões de anos eles conseguiram fazer isso, imagina agora. Bem, pessoal, não tô de nenhum lado. Só tô falando a minha teoria se for algo realmente alienígena, e vocês podem deixar a de vocês aí nos comentários também. O 3I Atlas, até onde a ciência conseguiu observar, é classificado como um cometa interestelar. Afinal, ele apresenta atividade cometária clara, com coma e liberação de gases, diferentemente do Oumuamua. Porém, o fato de ter uma proporção de CO2 em comum, mudanças de cor e características que não se encaixam totalmente no padrão, faz com que muitas perguntas ainda fiquem sem resposta. Oficialmente, ele não é considerado nem asteroide, nem nave alienígena.
Até porque se for, eles não vão revelar, né? Mas para quem gosta de mistérios, sempre vai existir aquele espaço para imaginar que talvez não estejamos lidando apenas com uma rocha gelada, vinda de outro sistema estelar. E aí, o que você achou dessa viagem pelo mistério do 3 Atlas? Será que é só um cometa diferente ou estamos diante de algo muito além da nossa imaginação? Deixa sua opinião aí nos comentários. E antes de ir embora, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos e, se puder, dá aquela força extra hypando esse vídeo. Isso ajuda demais o canal a continuar trazendo curiosidades e mistérios do universo para você. Até a próxima!